Olá, sejam muito bem-vindos a esta Talk Digital promovida pela JLL e pelo Observador. Eu não fiz nenhum encargo antes de vir para aqui, mas não custa adivinhar que a palavra mais pronunciada dos últimos meses foi Covid-19. Nós não vamos falar da primeira palavra mais pronunciada nos últimos meses, ou podemos dizer, mas indiretamente, nós vamos falar da segunda palavra mais pronunciada dos últimos meses, que é teletrabalho. Esta talk intitula-se Uma Nova Forma de Estar a Trabalhar, e para conversar comigo tenho o arquiteto Caetano de Bragança, que lá está, muito bem, que lidera a área de Workplace Strategy na JLL, a empresa que é líder mundial nos serviços imobiliários. Isso significa que tem responsabilidades na criação de estratégias de design para os espaços de trabalho das empresas, não é? Uma área que tem cada vez mais importância no mundo corporativo. E depois tenho a Teresa Espassandi, que é psicóloga, é especialista em psicologia vocacional e desenvolvimento de carreira, desenvolveu programas de promoção da saúde e bem-estar psicológico e na direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Eu penso que também tem responsabilidade na área da promoção de locais de trabalho saudáveis, portanto tem tudo a ver com o assunto que nós vamos aqui, sobre o qual vamos aqui conversar. E a minha última convidada é a Susana Almeida Lopes, também é psicóloga, é Managing Partner na SHL Portugal, que é uma empresa consultora também em gestão de recursos humanos, e é doutorada em psicologia, investigadora e oradora habitual em eventos no âmbito da gestão do talento e do desempenho. Portanto, temos aqui um painel de luxo para discutir essa palavra que tem andado tanto na boca de toda a gente e nas preocupações, não é? Não é só na boca, não são só preocupações intelectuais, mas mesmo tem custado um bocadinho a todos nós e temos sido confrontados com ela diariamente. E era essa, basicamente, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e é um pouco uma pergunta para todos. Eu vejo falar muito à minha volta, não é? Como a pandemia mudou a nossa relação com o trabalho, e como a partir daqui muita gente não vai querer regressar, preferindo manter-se a trabalhar a partir de casa. Aliás, há grandes empresas tecnológicas como a Google, o Twitter, o Facebook, que já se mostraram disponíveis até para deixarem alguns dos seus trabalhadores continuarem a trabalhar e optarem por trabalhar a partir de casa. Agora, no meu caso pessoal, a pandemia, não sei como é que é para vocês, mas já vos vou ouvir, a pandemia está a demonstrar precisamente o contrário. Ou seja, para mim está-me a demonstrar a importância fundamental de eu partilhar o mesmo espaço com os meus colegas de trabalho. É verdade que eu tenho 4 filhos e ainda relativamente pequenos, portanto isso complica as coisas da minha vida doméstica / profissional, mas eu gostava muito de ouvir a vossa opinião sobre este tema e parece-me um ótimo pontapé de saída para a conversa. Imagino que tenham ficado em casa nos últimos meses e isso significa conciliar a vida doméstica com a vida profissional, como também me aconteceu a mim. Quão bom ou quão mau foi para vocês esta experiência? Eu, se calhar, indelicadamente, começava pelo homem. A senhora, desculpa, mas, como o homem está desta vez em minoria. Caetano, como é que foi tudo isto? Muito bem, eu tornei-me praticamente um ermita desde o dia 11 de março, mas tem sido uma experiência em geral. Porquê? Primeiro, passei mais tempo com os meus filhos e percebi que era possível conciliar a família, o trabalho, não perder a produtividade e, se calhar, até trabalhei mais do que estava habituado, digamos assim. Depois, é só para dizer que os seus filhos devem ser fantásticos, parabéns. Não, a mulher é que é. Foi pontos. Depois, o que é que também acontece? É que eu senti profundamente que estava a viver um momento histórico. No sentido em que, se calhar, há 70 anos atrás seria uma grande guerra, etc. Isto é um dos momentos marcantes da minha vida. A minha geração, os momentos históricos são estes. E por isso, achei desse ponto de vista que também era bastante interessante. Pronto, por isso, resumidamente, foi uma boa experiência. Acho que vai haver nós vamos evoluir culturalmente em relação ao teletrabalho 10 anos, nestas 10 semanas, 20 semanas que vamos estar assim, mas já falaremos disso mais à frente. Muito bem. Excelente. Teresa, também teve esta maravilhosa experiência de confinamento como o Caetano. Esta logo uma intervenção para nos deixar a todos invejosos? Não querendo ser desmancha-prazeres, a minha experiência, eu acho que foi melhor que a de Caetano Bragança. Porquê? Porque... Melhor? Oh, meu Deus. Como não tenho filhos, portanto, nem sequer
essa dimensão tive que cuidar. Portanto, o tempo era para mim, não é? E em casal, mas para o meu trabalho e para os momentos de lazer. Portanto, sim, reuni aqui condições absolutamente de fazer inveja a muitos e, portanto, não posso deixar de dizer que realmente tem sido umas semanas desde 9 de março, no meu caso, bastante interessantes. Devo dizer que essa experiência é possível porque há internet de luxo, há espaço, há jardim, há ar para respirar, mas acima de tudo há um trabalho com muito significado. Esse significado há um propósito, porque na verdade, para além das condições que cada um de nós poderá ter, específicas, que pioram ou podem melhorar a experiência, na verdade um trabalho com bastante significado para os adultos poderá ajudar bastante aqui a gerir a ansiedade e todas as situações que são angustiantes de uma privação de liberdade, não é? Muito bem. Susana, diga-me lá. Consome lá um bocadinho e diga-me lá que estes seus últimos meses não foram assim tão bons para ti. Por acaso foram bons. Eu partilho a dificuldade das crianças. Tenho uma com 4 anos que felizmente voltou à escola esta semana e só estes dias a coisa já funcionou melhor. Ainda tenho um cão, de vez em quando ladra durante as reuniões, portanto espero que hoje isto não aconteça. Mas tirando isto, as coisas correram bem. Efetivamente tenho estado também no tal confinamento, vou ao escritório quando é preciso, mas eu sou efetivamente já uma adepta do teletrabalho de há anos e anos e, portanto, tudo bastante otimizado. Eu vivo a 50 km de Lisboa, por opção, e trabalho em Lisboa e, portanto, desde 2003, 2006... que pelo menos um dia por semana eu trabalho em casa e, portanto, é uma rotina já bastante vincada. É claro, como o João Miguel dizia há pouco, isto não é bem teletrabalho. Uma coisa é quando estava a trabalhar aqui em casa na minha tese ou para o escritório com uma tranquilidade incrível. Outra coisa é ter aqui as crianças à volta a fazerem aqui um bocado de chinfrim. Mas tirando isso, acho que efetivamente se nós... a experiência foi boa, mas isto não é efetivamente as condições de um teletrabalho que eu costumo experienciar e costumava experienciar nos últimos anos. E parece-vos que esta pandemia tem capacidade para alterar essas dinâmicas entre o trabalho e o teletrabalho? Ou se, de repente, a pandemia desaparecer nos próximos meses, e apesar de tudo temos tido relativamente boas notícias a esse respeito, se essa famosa segunda vaga nunca vier, tudo voltará ao normal? Ou acham que isto, de repente, é um momento, é um daqueles tipping points, um daqueles momentos em que depois disto já nada vai ficar igual? Caetano? Bom, da nossa perspectiva, nós tivemos a sorte de conseguir fazer um questionário, um inquérito aos profissionais portugueses e tivemos uma resposta surpreendente, que foi 95% dos profissionais portugueses que nós inquirimos, logo a partir de março, disseram que num futuro pós-pandemia achavam que pelo menos um dia por semana estar em casa faria sentido para eles. Entretanto, e disseram isto 86% por razões profissionais, porque acham mesmo que são mais produtivos estando em casa. Por isso, isto são dados muito animadores. Reparámos que havia uma percepção positiva ao teletrabalho, seja porque as pessoas consideram que têm um melhor desempenho, porque, por exemplo, uma coisa que nós não sabíamos é que nós considerávamos que o teletrabalho teria uma conotação negativa nas empresas, por estar associado a alguns estigmas, e ao mesmo tempo que poderia impedir a progressão da carreira das pessoas. Nós achámos que uma pessoa em teletrabalho não progrediria tão depressa, mas as pessoas não têm essa percepção. Cerca de 70% das pessoas acham que o teletrabalho não impede progressão nas carreiras. Depois, ao mesmo tempo, acham, mas isso é o que as pessoas acham. Mas exatamente. As empresas acham o mesmo que as pessoas? Exatamente, mas a CIP, ao mesmo tempo, fez um questionário que bate muito bem com os nossos números. Isso é que é o surpreendente, porque também os empresários, 954 empresários que foram questionados, não sei o quê, também acham, os números batem com os nossos. Por isso dá-nos nós, a partir deste momento, achamos que sim, senhor, isto vai haver uma transformação, porque a maneira como nós estávamos a viver até hoje versus a experiência que tivemos vai fazer com que as pessoas não queiram voltar para filas de trânsito infindáveis e para todo um mundo um bocadinho louco que estávamos a viver e podemos ter agora um novo equilíbrio. Por isso, na nossa visão, sim, o teletrabalho vai ficar.
já se massificou, houve uma aceitação positiva, por isso tudo leva a crer que as empresas se vão adaptar, se calhar não tanto como as pessoas especulam. Nós dizemos que estamos na fase da paixão, por isso conhecemos o teletrabalho massivamente. 66% dos portugueses e das empresas portuguesas nunca tinham experimentado o teletrabalho, por isso foi assim uma paixão à primeira vista. Já 33% das grandes empresas na Europa o faziam, por isso para nós ainda é mais uma experiência mais inovadora. Por isso nós achamos que é preciso tempo, mas que sim, veio para ficar. Caetano, deixa-me só fazer mais uma pergunta. Você também está a falar disto com imensa paixão, mas o Caetano é especialista em espaços de trabalho e em desenho também de espaços de trabalho. Supostamente mas... está com um ar infeliz porque vai ficar com menos trabalho. Não. Nós estamos em evolução contínua. Nós podemos desenhar o futuro. Nós sabemos que os espaços de trabalho vão ser espaços muito mais virados para a socialização. Quer dizer, se eu consigo trabalhar bem de casa, o que é que eu vou fazer a um espaço de escritório? E é isto que nós temos que pensar. Os espaços não vão deixar de existir, antes pelo contrário, vão melhorar. As pessoas já não vão ficar 8 horas por dia sentadas a uma cadeira, uma secretária. Isso não faz sentido. E nós, historicamente, olhamos para isso. Se calhar deixo-vos agora falar, mas isso é extremamente interessante. O que o Caetano basicamente está a dizer, Teresa, diga-me se também essa a sua interpretação é, esperem lá, se as pessoas agora têm a oportunidade de estar mais tempo em casa, então o espaço de trabalho tem que competir em qualidade com o espaço da casa. Ou seja, a pessoa tem de ter vontade de ir para o trabalho. Também é a sua opinião? Interpretei-o bem, Caetano. Uhum. Bom. As pessoas continuarão a querer voltar ao local de trabalho, sim, talvez não a semana inteira, mas para aquelas que o trabalho permita. Não estou tão certa que esta seja uma realidade absolutamente transformativa da realidade das empresas portuguesas. Sim, muitas delas tiveram que se adaptar, mas à força, porque era obrigatório, todo aquele tipo de trabalho que pudesse ser feito à distância, pois teve que ser feito à distância. E aquelas que não conseguiram adaptar-se, fecharam as portas, enfim, puseram as pessoas em layoff e sabe-se lá o que é que lhes acontecerá depois do layoff. Se calhar o mais certo é também já não haver um negócio nenhum sustentável e, portanto, não poderem voltar. Não estou muito certa que esta seja uma realidade, explico para todos. E para todos nunca será, não é? Todos é assim algo excessivo, porque também não há nada que sirva para todos da mesma maneira. Mas há aqui um aspecto que tem que ver com quem organiza o trabalho dos outros. E eu não creio que, apesar desta tal obrigatoriedade e do ajustamento à força que estas tais empresas tenham que ter feito, que algumas lideranças, que alguns patrões estejam assim tão capazes de prescindir dos seus poderes. E sim, é latino, é muito mediterrâneo, esta cultura focada no controlo. Algumas lideranças gostam muito mais da microgestão, porque têm receio de autonomizar. E, portanto, estas empresas, assim que deixar de ser obrigatório, e já deixou de ser obrigatório a questão do teletrabalho, na verdade, tenho dificuldades em acreditar que a cultura da empresa tenha sido mudada para todas, assim, de uma forma substancial. Mas, sim, é verdade que há um facto que muitas delas terão que se confrontar. Poderá criar dissonância ou não, mas, sim, muitas pessoas foram para casa e, meu Deus, trabalharam. Não foi assim uma coisa que as deixou todo o dia na cama ou a ver televisão. E esse é um facto que as empresas têm que se confrontar. Portanto, funciona para muitas. A Susana estava há pouco a dizer que a experiência do teletrabalho, no seu caso, já é muito antiga. Alguma vez sentiu que isso a prejudicou profissionalmente? Como eu penso que a Teresa está a sugerir que muitas vezes as chefias é que ainda, se calhar os trabalhadores estão mais disponíveis para ficar em casa no teletrabalho do que propriamente as chefias estão disponíveis para os deixarem ficar. Alguma vez sentiu que isso a prejudicou de alguma maneira? Ou que faltava abertura aos seus chefes? Não, de todo. De todo. Também porque, efetivamente, também sempre trabalhei com... tive também a sorte de ter estas funções onde já tinha, de facto, bastante autonomia em termos do meu trabalho. Mas, efetivamente, reconheço algumas destas inquietações. Há pouco o Caetano falava
isto em termos de carreira não vai prejudicar. A minha experiência, não pessoal, mas de acompanhar algumas situações, não é assim tão positiva. Ou seja, uma coisa, eu acho que nós temos aqui que fazer alguma separação entre o que é estar um dia em casa em teletrabalho e estar permanentemente em teletrabalho. Estar um dia ou dois em teletrabalho é uma coisa perfeitamente gerível, integrável na cultura da organização e nas equipas. Outra coisa é uma pessoa estar permanentemente em teletrabalho. E nos casos que eu acompanhei de pessoas permanentemente em teletrabalho, em particular quando as outras estavam em trabalho, porque não é a nossa situação agora, nós agora estamos efetivamente todos no mesmo barco, nós estamos todos fora. Mas quando a esmagadora maioria está dentro, como eram os casos anteriores a esta pandemia, e alguns estão fora, a tendência é efetivamente para haver algum prejuízo em termos de carreira. Eu não diria que deliberado, estas coisas não são muitas vezes deliberadas, são fenómenos inconscientes, de menor proximidade, de menor relação, de eu me esqueço-me porque a pessoa não está próxima, eu não lhe ligo para lhe atribuir um projeto, eu não lhe ligo para fazer parte da equipa, e não faço isto por mal. Faço porque não me cruzei hoje de manhã com ela no pequeno almoço ou porque não a vi no corredor. E, portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado. Os estudos que existem ao nível do teletrabalho falam numa relação ótima entre estar 1 a 2 dias em casa e o resto no escritório. E, efetivamente, para que os laços não se percam, para que as vivências não se percam, porque, efetivamente, uma permanência em teletrabalho tem, efetivamente, que lidar com fenómenos inconscientes e de enviesamento de proximidade, quer com as chefias, quer com os colegas, a que nós não somos imunes. Nós somos humanos, não conseguimos robotizar-nos de um dia para o outro e, portanto, estes fenómenos vão efetivamente surgir. Na avaliação do desempenho, na gestão das carreiras, não tenho nenhuma dúvida e assisti a isto muitas vezes. Certo. Ou seja, acha que mesmo quando os gigantes tipo Google, Facebook ou Twitter dizem não, optem se quiserem, trabalhem sempre a partir de casa. Na verdade, o que nos está a dizer é que um bocadinho mais devagar... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aliás, já existem experiências dessas bastante prementes ao nível das consultoras, ao nível das firmas de advogados, que para uma questão de redução de custos, em particular nas cidades europeias, onde o arrendamento ainda é mais caro do que em Portugal, optam por ter algum dos seus profissionais em teletrabalho. E o que se sabe é que nessas carreiras verticais, em que se faz uma ascensão de estagiário a sócio, que na esmagadora maioria dos casos, essas pessoas que estão em teletrabalho ou que vão colaborando em projetos, são as pessoas que estão claramente fora do percurso de carreira mais típico e de maior ascensão. E, portanto, isso já é sabido, esses dados já existem, essa realidade já é uma realidade. Obviamente que pode ser uma alternativa interessante para quem se calhar não queira fazer essas carreiras tão fulgurantes, mas dizer que é exatamente igual e que estão em pé de igualdade, a minha experiência e os estudos que nós temos é que não. Basicamente o que me está a dizer é que em teletrabalho não se chega a CEO. Eu diria que não. Pelo menos em teletrabalho, 100% em teletrabalho. Quando uma parte significativa não está em teletrabalho, eu diria que não. Ok, muito bem. Caetano, parece ser o mais entusiasta. Não, porque eu não sou um radical do teletrabalho. Longe disso. Eu acho que é preciso um equilíbrio. Acho que se a pessoa estiver, exatamente como dizem, 1, 2 dias por semana em teletrabalho, pode ser altamente positivo. Não só para as pessoas, porque conseguem fazer trabalho de foco em casa e vão fazer um trabalho mais sociabilizante, digamos assim, no escritório, como para o ambiente, porque há muito menos peso nos transportes, etc. Por isso, num mundo em que as populações estão a crescer brutalmente, em que temos o Acordo de Paris para 2050, termos a neutralidade carbónica, etc., o teletrabalho é uma via que nos pode ajudar a chegarmos a metas e a um equilíbrio num mundo daqui a poucos anos. Por isso, o que é que nós achamos que vai acontecer? É que os escritórios vão se tornar em espaços em que a colaboração tem que ser feita com muito mais qualidade. Por isso, as pessoas talvez não passem tanto tempo no escritório, mas as pessoas vão ao escritório para colaborar, trocar ideias, inovar, etc. A inovação, que é o que as empresas de topo pretendem, é inovar o mais possível, está muito dependente da rápida e boa colaboração entre talentos. E para se ter estes talentos nas empresas, é preciso dar-lhes um contexto também. E ainda se acredita que a comunicação presencial é sempre a preferencial.
E a sua proximidade, a proximidade entre as pessoas faz com que as empresas cresçam a um nível mais elevado. Por isso, daí sempre a importância de um bom espaço que cria um contexto para estas pessoas e toda a qualidade do design e da arquitetura que esteja à volta disto. Mas é muito, muito importante para as empresas. Há aqui várias situações. Nós sabemos de empresas que conseguem estar 100% em trabalho remoto e empresas líderes, como a Google, por exemplo, ou a IBM, que não privilegiam o trabalho remoto, que permitem, mas que preferem que as pessoas não o façam. Porque os escritórios têm muito a ver também com a cultura das empresas. As empresas têm que perceber qual é que é a visão que têm para aquela cultura, para os seus, quem querem atrair, por isso, para a atração de novas pessoas, para a retenção de talento e também para o aumento da produtividade. E pensando nisso, sabendo onde querem estar no futuro, conseguirem equilibrar o que é que tem que ser os seus escritórios, o que é o trabalho feito em trabalho remoto, etc. Por isso, há aqui uma série de novos desequilíbrios. Como uma coisa que eu vos queria dizer é o seguinte: nós olhamos para os escritórios e houve aqui uma série de tópicos. A Teresa falou aqui do propósito das chefias. Esta parte das chefias é muito interessante porque nós somos seres territoriais e sociais e as chefias têm um controle territorial sobre os seus subordinados. Então, aqui em Portugal, é claro, uma pessoa que chega às 9h01 foi controlado. Não é a pior pessoa por causa disso, mas chegou às 9h01. E por isso, porquê que as pessoas eram controladas? Porque, tradicionalmente, a tecnologia estava fixa a cabos. Nós íamos para os escritórios ter com a tecnologia. E por isso, nós agrupávamos em torno da tecnologia, que não era móvel, e tínhamos um chefe que estava próximo de nós, que nos controlava. E por isso, havia ali um território dentro do escritório que lhe pertencia e que tinha um controle sobre esta comunidade, sobre o seu gueto. A partir do momento em que vivemos no mundo wireless e que levamos o computador portátil debaixo do braço, nós temos a liberdade total. Nós somos móveis, nós podemos trabalhar da nossa casa, de uma biblioteca, do café da esquina, do escritório e mesmo dentro do escritório, dentro de vários sítios. E essa mobilidade que nós temos é que é verdadeiramente transformadora. E isso é que é a grande questão para as chefias, é a falta de proximidade com os seus subordinados numa fase em que eles podem ter esta mobilidade. E numa sociedade em que nós somos... Força. Não. Acaba. Em que nós vemos nas gerações mais novas... Eu vou falar com o cliente. E uma coisa típica que as pessoas dizem é: esta geração mais nova não quer trabalhar. Não é não quer trabalhar, é não quer trabalhar daquela maneira. Não querem estar 8 horas por dia ou 10 horas por dia com o chefe a olhar para eles, quando no Instagram veem os amigos a trabalhar de outros sítios. Por isso, há toda uma nova forma que pode ser... Pronto, que vai mudar. Essa questão é interessante, se calhar aproveitava também para passar à Teresa, que é, independentemente de Covid ou não Covid, de pandemias ou não pandemias, vocês sentem, da vossa experiência, aliás, desde logo como psicólogas, que existe uma espécie de generation gap? As novas gerações querem outra coisa para as suas vidas? Ou não? Ou é simplesmente porque são mais novos? Às vezes não é fácil perceber o que é propriamente uma evolução social ou apenas uma questão de diferenças de idade, não é? Maturidade, certo. Sim. O que vocês sentem da vossa experiência? Eu julgo que há dois aspectos aqui, que há sempre algo mais que as tribos, as gerações, enquanto construtos, trazem sempre aqui umas generalizações que podem ser, funcionar de certa forma como é o rótulo que me colocam e, portanto, eu começo a ser mais isso, porque é o que é esperado de mim, e há aqueles em que, sim, que realmente têm ambições que não passam por ser o CEO da organização. Preferem ter um outro tipo de vida. Claro que há organizações maiores que conseguem ter diferentes gerações a trabalhar. E isso traz desafios muito grandes, porque, naturalmente, quem sempre trabalhou num paradigma terá sempre muita dificuldade, ou mais dificuldade, passando esta generalização, do que pessoas mais
jovens menos experientes no mercado de trabalho que não têm referências anteriores suas de como é que como o trabalho deve ser. Nesse sentido, temos logo este choque que pode existir e existe em algumas organizações, esse gap e essa dificuldade geracional, que coloca também questões como é que os jovens querem ir para essas empresas, já que não ambicionam trabalhar de certa maneira. Ao mesmo tempo, como é que se passa o negócio, o funcionamento e aquilo que são processos de trabalho que foram bem sucedidos para uma geração, se não se valorizar as pessoas que têm essa experiência e se não houver mecanismos para essa experiência. Eu diria que esta questão dos jovens não quererem trabalhar, é claro que, enfim, estou-me a lembrar. Eu não sei, não estávamos a dizer, sim, preferiam o teletrabalho, sim. O que eu perguntei, eu não sei se me chegou bem a responder, é se da sua experiência sente ou não que uma nova geração quer alguma coisa diferente. Ou se a resposta a isso é não, ou então não tem dados para... Da intervenção psicológica vocacional e de carreira com jovens, e falo particularmente porque mais interessante recolher para aqui, com jovens que não são aqueles que estão no secundário, o jovem adulto, aquele que até já está a frequentar o ensino superior e vive amargurado, muitas vezes com dificuldades em terminar o seu curso, exatamente como se fosse uma espécie de autossabotagem que fazem, porque não se revêem naquilo que está ao redor, aquilo que, no fundo, são muitas vezes empresas tradicionais que vão ao ensino superior nas suas mostras, nas suas iniciativas de carreira e de emprego. Muitas vezes eles não conseguem rever nelas aquilo que gostariam de ter na vida. Por outro lado, nem sempre se deixam convencer por aquilo que muitas outras empresas que vão ao ensino superior, que vão mostrar aquilo que melhor fazem, não se sentem assim tão atraídos pelas tais zonas de bilhar e zonas para a banda da própria empresa, não se sentem assim tão atrativos porque, no fundo, continua a ser sempre a mesma lógica que é... Vou para ali. Vivem angustiados porque, pode ser, claro, muitos motivos, também porque não exploraram o suficiente do mercado de trabalho, e essa é com certeza também uma das principais razões. Mas, da minha experiência em intervenção individual, os jovens não querem as mesmas coisas que há 20 anos se pretendia. Susana, é também essa a sua opinião? Acha que há uma diferença geracional muito grande face à atitude em relação ao trabalho ou ao trabalho? Eu acho que não. Eu ando muito em contramão neste tema das gerações. Ou seja, por um lado, assim, de uma perspectiva mais intuitiva ou opinativa, não creio que ainda em termos mais contemporâneos tenha havido uma geração tão contestatária como a de 60 e afinal agora já não são, estes é que são mais radicais e portanto eu acho que temos temas de maturidade pessoal, individual, que levam a que durante a juventude haja alguns traços que levam predominantemente a algum tipo de atitudes que com a maturação até do sistema nervoso central e com a responsabilização ao longo da vida e a criação de família vão tendo outros padrões. Portanto, em termos de características efetivas não me parece. Somos todos homo sapiens, não é? Somos todos bastante cavernosos, é verdade. E, por outro lado, numa perspectiva menos opinativa e numa perspectiva mais científica, eu fiz uma tese em gestão de talento em que procurei esses temas de quais são os temas de carreira para os profissionais e, efetivamente, quer os dados que eu encontrei, quer tudo o que pesquisei de sério e não apenas os faits divers que saem nas revistas mais populares sobre as gerações, o que é indicado é que, basicamente, nós, em termos humanos e intrínsecos, queremos a mesma coisa. Condições de segurança, uma carreira, em particular, ascendente, e que aquela coisa de agora estou num sítio, agora vou para outro, agora quero ir para o estrangeiro, e, efetivamente, em estudos rigorosos, o que aponta é que não. E mesmo em Portugal, a este tema todo, vamos emigrar, a maior parte dos jovens não quer emigrar para lado nenhum. Se puderem ficar em Portugal, num sítio que os valorize, numa carreira ascendente dentro de uma organização, é o tema preferencial.
e, portanto, nós somos muito mais parecidos em termos das nossas motivações individuais e intrínsecas uns com os outros do que estes temas, do que querem estes temas das gerações fazer sentir. É claro que as pessoas mais jovens nasceram com meios tecnológicos ao seu dispor diferente e que têm alguns, porque a população com quem eu trabalhei antes e na qual fiz a minha tese de doutoramento, que foi com advogados, são tudo menos tecnológicos e, portanto, dizer que os jovens advogados ou os jovens engenheiros informáticos são parecidos e todos querem andar com o computador debaixo do braço não é verdade. Nós também já tínhamos engenheiros informáticos há 20, 30 e 40 anos e tínhamos outras pessoas com outras abordagens. Portanto, eu acho que temos aqui características individuais mais importantes do que geracionais. Por outro lado, um tema interessante que gostaria de deixar até para a reflexão de quem quisesse ler, saiu agora a última edição da revista Time, traz um artigo de fundo muito interessante sobre os jovens na pandemia. E o que traz é que, efetivamente, os jovens, em particular entre os 17 e os 20 e poucos anos, são as pessoas que estão a sofrer mais os efeitos da pandemia, que querem mais sair de casa, que não querem estar a estudar em ensino online e que estão, em termos de impacto psicológico e em termos de vivência, a sofrer muito mais do que as pessoas mais crescidas e mais séniores. Eu posso dar da minha experiência doméstica, digamos assim, quem está a sofrer muito mais são os adolescentes, não? E sobretudo os rapazes, curiosamente, mais do que as raparigas. É estranho, mas sim, estão a sofrer imenso pela impossibilidade de socialização ou pela dificuldade toda de socialização que lhes está impedida até pela questão da decisão a propósito das escolas. Antes de passar ao qualquer coisa. Só acrescentar aqui algo. É que, na verdade, também não é de admirar que sejam os jovens que possam sofrer mais por estarem confinados. Sabemos da sua fisiologia, sabemos dos processos cognitivos de amadurecimento que eles precisam de se opor, precisam de se separar psicologicamente dos pais e da família e das figuras de autoridade para conseguirem saber se estão impedidos disso. É natural que ficam prejudicados e muito mal-estar. Certo. Caetano, para mudar um pouco o tema, mas a Teresa abordou isso de passagem, que é, muitas vezes nós pensamos naquele exemplo da empresa feliz, que são aquelas grandes tecnológicas que têm mesas de ping-pong ao lado das salas de reuniões. A mesa de ping-pong está aqui como uma espécie de mera excentricidade, não é? Refirma a esse encher de elementos de prazer naquilo que é um espaço de trabalho. Isso é pose ou é algo que realmente fundamental? É uma estratégia pensada ao centímetro. Isto é, há empresas que, pela sua natureza, querem que os talentos lá passem o maior tempo possível. Numa mesa de ping-pong, o que eles estão a dizer é: existe o trabalho, existe a vossa vida privada, mas é também aqui onde vocês se vão divertir. E nós vemos isso nas Googles. Pronto, empresas desse tipo, que a abordagem é: nós vamos criar uma realidade de tal maneira excepcional que vocês não só vão trabalhar aqui, como vão ter aqui a vossa rede de contactos, o vosso networking é todo feito aqui dentro, vocês vão se divertir aqui, vocês vão tomar o melhor pequeno almoço do mundo aqui e o melhor café à noite aqui. E vão cá almoçar, jantar... E vão ter cá os seus amigos, Caetano. Espera. Estava a interromper o Caetano para vão ter cá os seus amigos, que é uma coisa importante. Certo. Espera. Mas isto é uma estratégia. A mesa de ping-pong é uma estratégia. Como há empresas que vão tentar ter toda a gente em trabalho remoto e poupar dinheiro em espaços de trabalho, há empresas que acreditam que são mais produtivas e mais inovadoras se conseguirem ter todos os talentos a trabalharem o máximo de horas possíveis juntos. E daí nós sabemos, por exemplo, a Google em São Francisco teve pessoas que conseguiram viver à porta durante 10 meses, porque usufruíam exclusivamente daquilo que a empresa lhes dava. E eles achavam que estavam a ser muito inteligentes, mas a empresa é que estava. Por isso, é daí. Existia até há pouco tempo esta conversa do trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, não se misturam aqui as duas vidas. Mas isso não é o que nós vemos. É assim, a percepção que nós temos é que as pessoas querem viver no trabalho e trabalhar em casa, muitas vezes. Por isso, há uma mistura e a partir do momento em que nós estamos cada vez mais fundidos com os telemóveis e com as novas tecnologias, etc., até há estudos assustadores que dizem que
40% dos jovens com menos de 18 anos com acesso a telemóvel dormem com o telemóvel dentro da cama. Por isso, as pessoas estão-se a fundir de uma tal maneira com a tecnologia, quer dizer, toda a gente, praticamente, consulta qualquer coisa antes de dormir e quando acorda já está a consultar qualquer coisa. Por isso, há uma dependência e às vezes são notícias ou coisas de lazer, mas também trabalho. Por isso, há uma tal dependência que é muito interessante perceber. Nós começamos a dizer que há um abuso, há um excesso. Vamos ter que criar uma etiqueta, como existe agora, a etiqueta respiratória para a pandemia, para dar aqui um exemplo fácil. A etiqueta respiratória. Temos que aprender a estar nos espaços, a tossir como deve de ser e a usar as máscaras, etc. Também tem que haver uma etiqueta digital, que nós ainda não temos. Mas a partir de uma determinada hora, não se poderá abusar desta maneira como nós abusamos. E as pessoas não podem esperar que as pessoas leiam e-mails a determinadas horas, que trabalhem em determinadas horas, por isso deverá haver um enquadramento para tudo o que é teletrabalho e todas estas horas que são passadas. Mas as pessoas também são livres de fazer estas coisas, mas neste momento parece que não conseguem. Certo. Então, esta é outra das questões mais prementes hoje em dia, não é? Que é uma das grandes queixas modernas, a questão desligar, não é? Conseguimos ou não conseguimos desligar, nomeadamente por causa da questão tecnológica. Ora, o teletrabalho não vem agravar o problema, não vem agravar a incapacidade de cada um de nós se desligar? Teresa? Vem. Claro que vem. E vem não só em termos clínicos, aquilo que tem que ver com emissões à tecnologia e que o Caetano também referiu. O facto de estarmos tão mais ligados e desde tão novos leva a estas situações a muitos jovens de dependência. E se a tecnologia antes era vista como, enfim, os pais diziam já está há muito tempo no ecrã, vamos desligar agora. Durante a pandemia, isso teve que se exacerbar na medida em que isso também era um meio de socialização, é o meio da escola, enfim, tudo se mistura e há problemas graves de adição tecnológica. Com esta questão do desligar, e coloca também aquela dimensão do direito a desligar. Eu acho que nem tudo e se resolve com legislação e com a questão dos direitos, porque, na verdade, muitas destas dimensões são culturas das organizações promovidas por chefias que podem sempre dizer, bom, mas eu não disse que ele tinha que responder agora, eu não lhe disse que ele tinha que ver o e-mail agora, mas enviou. Mas o enviou e o facto de enviar e basta alguém da equipa responder, o outro colega vai se sentir, enfim, com uma necessidade de responder também. E, portanto, por muito presente que tenha esta ideia de não, eu tenho que cuidar, eu não devo misturar tanto, ponho aqui algumas regras, tipo os horários das refeições, ou para brincar com os filhos, ou qualquer coisa, na verdade, ou estará sempre em desvantagem, porque não respondeu a tempo, porque não mostrou suficientemente o seu trabalho. Na verdade, haverá outros que não terão tanta liberdade pessoal para serem assertivos e para cumprirem isso. Portanto, mais uma vez, eu coloco aqui o papel da preparação das chefias para lidar com essa dimensão do que é o direito a descansar, do direito a desenvolver outras dimensões da vida, que trazem também inputs de criatividade e de bem-estar que não são mascaráveis com mesas de bilhar, nem com aulas de yoga, nem com a festa do Natal, que já antes era uma prática. Portanto, essas dimensões serão ocas e serão um gasto inútil de dinheiro, porque as empresas terão, se não forem acompanhadas de sumo. E o sumo aqui é como é que o trabalho é organizado, como é que o propósito que mencionei antes existe e de uma forma clara as funções estão delineadas. De que forma é que as pessoas têm a autonomia, mas têm as competências para desenvolver o seu trabalho? Se existir isso, se existir o apoio da liderança, as competências, existirá bem-estar e com certeza que a mesa de bilhar será muito bem-vinda e os pequenos almoços fantásticos. Mas sem dúvida que também uma pessoa que está em equilíbrio também sabe que o trabalho é uma das dimensões da sua vida. E, portanto, ainda que possa ter um círculo de amigos bastante interessante dentro do trabalho, terá outras dimensões da sua vida, nomeadamente o seu eu, que é eu fazer coisas que não são com outros. Certo.
Susana, é das que responde a mensagens profissionais às 11 da noite ou tem regras muito estritas em relação a isso? Não tenho. Eu sou culpada nesse aspecto. Eu também mando mensagens a horas impróprias e ao fim de semana sou completamente culpada. Mais do que vítima, sou bastante culpada porque também trabalho dessa forma muitas vezes com a minha equipa e pronto, é um mal que eu vou ter que superar. Mas efetivamente estou em perfeito acordo com a Teresa. Acho que estes temas que há pouco falávamos, de ser muito interessante os espaços físicos e tudo mais, nós sabemos que são contributos como fatores que se consideram intrínsecos para a motivação das pessoas, mas que efetivamente os principais móveis de atuação e desempenho e de satisfação não são esses. Esses vêm na lista um bocado mais cá para baixo. No topo temos o feedback, a relação com as chefias, a relação com os colegas. Se isso não estiver bem preservado e bem oleado, escusam de pôr mesas de ping-pong porque não chegamos lá. Certo. Caetano, os acionistas e os CEO portugueses têm consciência da importância de ter um espaço de trabalho de qualidade que reflita esses valores da empresa? Ou isso ainda é visto como um detalhe secundário, como uma espécie de luxo e não mais do que isso? Têm. Pode ser que depois não pratiquem, pode ser que depois não tenham os espaços, mas têm essa consciência, isso têm. Porque eu falo com muitas pessoas e no outro dia, já mais uma pessoa disse assim, que entrevistei uma pessoa que gostei muito, mas ele disse-me, olha, eu não me revejo a trabalhar neste sítio. Só pela aparência. A pessoa põe o pé na alcatifa e já sabe que ali não fica. Porque os espaços têm a obrigação de refletir os valores éticos, morais, estéticos da empresa também. E às vezes, por uma questão de aparência e não de essência, como estava a dizer a Susana e a Teresa, por isso, por uma questão de aparência, muitas vezes as pessoas não dão o passo. Pronto. Mas as aparências contam muito. E por isso, por exemplo, na atração de talento, isso conta brutalmente. Uma pessoa ter uma sede ou ter um escritório assustador não cativa ninguém. Por isso, naturalmente, que as pessoas percebem que, primeiro, para a atração, temos que ser sedutores. Para a retenção, os espaços têm que ter não é só casca, depois tem que haver o conteúdo. E é nisso que nós também temos que trabalhar e pronto. Isso é muito interessante, perceber então como é que as pessoas funcionam e como é que esse conteúdo pode ser trabalhado. Por isso, sim, a minha resposta é sim. Os CEOs têm essa consciência que é importante. Até porque nós temos essa consciência nas nossas casas. Por isso, nós sabemos que as nossas casas também refletem o que nós somos e por isso, olha, vou dar um exemplo, que se calhar é mais divertido. Por exemplo, uma empresa em que começa como uma startup e de repente cresce muito. E o grupo que lá começou, as senhoras que lá trabalham, de repente são mães. Pronto. Mães e pais, etc. E há uma preocupação grande para com as crianças. E a empresa não estava a conseguir lidar bem com esse facto. E então, o que nós propusemos foi, vocês querem atrair pessoas que sejam mães, jovens, vocês querem que as mães fiquem aqui, ouçam, façam um espaço, tipo uma pequena creche, onde os miúdos possam passar 1-2 horas por dia e ponham isto na entrada, que é para as pessoas, quando vierem aqui, perceberem isto é uma empresa que se preocupa com os empregados, com os pais, mães, e tem aqui um espaço espetacular onde as crianças estão e do outro lado há um café onde os pais conseguem trabalhar e controlar os filhos que brincam uns com os outros naquelas 2-3 horas ou 1 hora, etc. Não é um espaço permanente de creche de depósito de crianças, mas é um espaço de apoio. E nesta questão que nós falávamos do trabalho a trabalho, conhaque a conhaque, não é bem assim. Porque as empresas cada vez promovem mais o facto das pessoas poderem no seu escritório resolver alguns problemas da sua vida pessoal, que vai desde a lavandaria, por exemplo, até a recepção de encomendas, todo esse lado a empresa oferece para cuidar, mas de um ponto de vista humanizante, não num ponto de vista interesseiro. Porque o que eu estou a ver, ou o que eu vejo quando falo com estas empresas, é que há esse cuidado com as pessoas.
quando se pergunta a alguém, olha, o que é a melhor coisa que você tem na sua empresa? As pessoas não vão dizer que são os troféus ou o espaço, vão dizer, são as pessoas. A minha empresa são pessoas. E as pessoas que vêm ter connosco são muito bem intencionadas. É esta a sensação que eu tenho. Mas esse conselho que vocês deram para esse espaço de lazer das crianças à entrada foi seguido ou nem por isso? Sim, querem implementar. Okay. E por isso, se eu for a uma entrevista e se eu estiver nesta situação e se eu vir, olha, porreiro, eles interessam-se por isto não vai ser um problema de, olha, trouxe o meu filho, diz olá ao senhor, mas é uma coisa bem-vinda e não uma coisa olhada de lado. Em princípio, aquelas pessoas conseguirão estar melhor naquela cultura. E depois há uma coisa aqui. As pessoas dizem, atenção, é preciso ter uma vida fora do trabalho. Claro que sim, e eu tenho e toda a gente tem. Mas não é bem assim ao mesmo tempo. Porque há empresas em que as pessoas estão há 20 anos e o Show Silva casou-se com a Sousa e são um casal e os padrinhos foram os colegas de trabalho e tudo aquilo é uma comunidade. E de repente... o teletrabalho é uma coisa altamente disruptiva em empresas, e talvez não se veja tanto em empresas, vê-se muito em fábricas, por exemplo, mas em empresas em que as pessoas ficam muito tempo, é muito normal que os seus grandes amigos sejam as pessoas que lá trabalham, porque as pessoas passam lá o tempo todo. E por isso, pronto, há aqui várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Nós já nos estamos a aproximar do final do nosso tempo, mas eu gostava de concluir com uma pergunta prática. E eu gostava que me dissessem da vossa experiência, se conseguem encontrar exemplos concretos de empresas com espaços de trabalho invejáveis e que deveriam servir de inspiração para todos. Sítios que vocês conheceram e que digam, trabalham exemplarmente, bravo, parabéns. Teresa, agora é a próxima, mas eu não quero pôr, se calhar ainda está a pensar. Eu não sei se há algum de vocês... Ocorreu-me imediato. De imediato? Boa, então vá. Porque foi uma experiência, lá está, vivida. Ocorreram-me logo umas empresas que visitei e que têm características distintas. Uma que tem um espaço de trabalho absolutamente clean e que seguem uma metodologia, ou seja, uma intencionalidade que, como já tem muitas pessoas em teletrabalho, ou seja, não é obrigatório, ou já não era obrigatório as pessoas estarem ali em permanência, na verdade, e trabalham muito colaborativamente, não fazia sentido para aquela realidade que cada um tivesse a sua secretária, com o seu vasinho, com as suas canetinhas, com o seu, enfim, com aquilo que nos ajuda a trazer a casa para dentro do trabalho. Então, no fundo, as pessoas podiam mover-se de um dia trabalho aqui, outro dia trabalho com outras vistas e, portanto, era absolutamente interessante porque, ao mesmo tempo, as pessoas também gostam de humanizar e personalizar e, já que não personalizavam as suas secretárias de trabalho, foram ouvidas e participaram naquilo que era a decoração dos espaços comuns e tinha realmente muito bom gosto. E esta empresa era a Philips. Uma outra realidade... A Philips cá, a Philips na Holanda, a Philips onde? A Philips em Lisboa, no Tagus Park. Okay. E outra realidade que visitei também no âmbito do prémio Healthy Workplaces, que a Ordem dos Psicólogos atribui, visitei também ali no Saldanha a Pipe Drive. Pipe Drive com outra realidade, onde já podemos encontrar muito mais essas nuances de facilitação. E a Pipe Drive faz o quê? A Philips, todos nós sabemos, a Pipe Drive? A Pipe Drive é uma empresa que trabalha produtos de comunicação e são internacionais. Também conhece, Caetano? Também são nossos clientes. Ok, nem mais. E, portanto, têm um espaço que, entretanto, também já é pequeno e estariam a preparar um novo espaço e tem esta realidade de espaço para a banda, espaço para a cozinha e copa aberta para a zona onde as pessoas podem socializar, com uma espécie de pequena anfiteatro que não era, mas era a zona onde as pessoas podiam estar
escritório que servia para reuniões e toques, etc., mas com um espaço também absolutamente contemporâneo e onde é possível trabalhar por projetos, com pequenos espaços para as calls que precisariam de mais privacidade, mas outros espaços muito, muito mais amplos. Só que estas duas empresas também, é isso, elas importavam-se com outras dimensões e não só com o proporcionar o espaço e, portanto, isto funcionava num pack inteiro onde o bem-estar e a saúde e não a felicidade, como se vende por aí, funciona porque os espaços físicos, e há muito que a psicologia do ambiente estuda a influência dos aspectos físicos naquilo que é, por exemplo, neste caso que estamos a falar da produtividade, há décadas que se sabem os efeitos e a importância da iluminação na concentração e atenção das pessoas, portanto isto não é novo. O que é novo é esta aplicabilidade nos contextos de trabalho. Mas não esquecendo que 98% das empresas portuguesas são microempresas e pequenas empresas em que normalmente não se chama CEO à pessoa que lá manda. E isso sente-se nas pessoas, mas de repente, vamos ver uma coisa, esse espaço, esses pequenos toques de luxo na forma como nós estamos dentro de uma empresa e desse lazer, isso é um bónus ou de repente isso pode compensar um ordenado mais baixo ou se de repente a pessoa achar que não tem o ordenado que merece, não há mesa de ping-pong que consiga valer? Não há relação de equipa e com chefia que seja substituída por mesas de ping-pong e, portanto, aquilo que faz mais uma vez a diferença, depois de garantido um certo nível de remuneração, que também sabemos que no nosso país não há nada que esteja garantido à partida para a esmagadora maioria dos trabalhadores, esse é o primeiro aspecto. Claro que sim, é a remuneração, mas a partir desse não é a mesa de ping-pong que conta. Certo, ok. Susana, da sua experiência, também nos consegue dizer alguns sítios que para si foram exemplares ou uma fonte de inspiração, até na forma como se organiza também com as pessoas com quem trabalha? É assim, se me derem luz natural e uma secretária, estou bem em qualquer lado. Não sou particularmente exigente com os temas do espaço, tenho facilidade em concentrar-me em trabalhar com as minhas equipas. Eu trabalhei antes de ir para a SHL, durante 10 anos estive na Vieira de Almeida, que é um escritório de advogados com um edifício espetacular em Santos, em que de facto era bastante motivador o tema das trotinetes, o tema das bicicletas e motos para ir durante a hora do almoço a qualquer lado, espaços de trabalho colaborativos e tudo mais. Portanto, Mas a própria empresa tinha trotinetes e bicicletas para pôr. Anda-se de trotinete dentro do escritório Vieira de Almeida, anda-se de trotinete, porque o espaço é amplo e anda-se de trotinete, com uma cafetaria e tal. Se isso efetivamente está à frente de outras determinantes para a motivação, eu diria que não. Eu acho que tem alguma graça, tem algum motivo de orgulho também, acho que ainda não falámos nisto, mas o motivo do orgulho do espaço e até de mostrar para fora, eu trabalho num espaço que é assim e tem estas características, mas acho que efetivamente há coisas que contam mais. Os escritórios de advogados são de facto muito em Londres, têm muitos destes espaços colaborativos, até laboratórios dentro, colaborações com tecnológicas e tudo mais, que têm coisas engraçadas. A própria SHL em Londres, a nossa casa-mãe tem, em vez de estar em Londres, está em Surrey e, portanto, dentro da natureza, que é uma coisa muito mais interessante da minha perspectiva pessoal. Eles têm um edifício de investigação e de research que está na natureza, em vez de estar no centro de Londres. A maior parte das pessoas vive no centro de Londres e desloca-se ao contrário da movimentação do trânsito. Uma que eu não conheço e gostava mesmo, isso era, se eu pudesse, era mesmo isso que eu tinha, que é um escritório na árvore. Tive uma casa na árvore que remonta às nossas, ao nosso repertório infantil. Eu adorava ter um escritório, como a Amazon tem, um escritório de reuniões na casa da árvore. Bem, um dia eu vou ter um escritório na árvore. Nessa altura não se esqueça de me contactar. Então. Está bem. Pois vamos lá fazer uma webinar. Muito bem. Caetano,
Quer dizer, acha que nós é quem tem mais experiência e quem mais empresas conhece à sua volta? Consegue apontar algumas empresas que sejam absolutamente exemplares? Não vale serem só seus clientes, está bem? Não vale. Não seja. Quer dizer, o exemplo é quando as pessoas que lá trabalham estão muito contentes e aquilo é o match perfeito. Por isso, o ideal é o fato à medida. Como para nós, um fato à medida é sempre o fato que nos assenta melhor. Pronto. De qualquer das maneiras, isto que a Teresa estava a dizer e que a Susana estavam a referir, todo este lado mais fútil, às vezes, que se vê nos espaços de trabalho, não tem assim tanto impacto como isso, e nós achamos que o próximo passo no JLL, dada toda a crise climática, e esse ser um grande tema, é a forte responsabilidade do ponto de vista da sustentabilidade que os escritórios têm que ter. As gerações futuras, que em princípio nos vão odiar por nós termos deixado um planeta conspurcado, vão querer trabalhar em sítios que são responsáveis perante o ambiente. Por isso, primeiro olhar à comunidade e depois ao eu. Porque estes escritórios que oferecem o ping-pong e os matraquilhos é muito eu estou a fazer isto, eu estou... E o interessante é as pessoas quererem, em toda esta economia da partilha, em que cada vez as pessoas querem menos ter o carro pessoal, mas partilhar carros, e toda esta economia circular. Por exemplo, eu dou-lhe este exemplo que eu acho muito interessante. Eu estive a trabalhar num edifício para a Rocha, em Basileia, em que iam entrar 2.000 pessoas. Era uma torre sensacional, gastou-se muito dinheiro, muitas horas em belíssima arquitetura, e quando os móveis entram, nós já sabíamos, os móveis eram todos móveis já utilizados. Foram muito poucos móveis novos que se compraram. E isto é representativo de um pensamento suíço, estruturado. Eles há 30 ou 40 anos que sabiam que um dia haviam ter uma grande sede e andavam a comprar sempre os mesmos móveis, mas também para quem lá trabalha faz todo sentido, que é, eu venho para uma sede onde não se fez muito lixo, nós aproveitámos ao máximo possível. E todo este pensamento destas mudanças e transições para novos espaços, mas em que fazem sentido, para as pessoas deste ponto de vista da sustentabilidade, da economia partilhada, eu acho que aqui é que está muita da chave para o significado. E para as futuras gerações, que também é isso muito que nos interessa tratar. Interessa-nos tratar de nós, mas claro das futuras gerações, porque nós quando fazemos um edifício ou grandes intervenções, os edifícios duram em média 80 a 150 anos. Por isso, e nós sabemos que a arquitetura tem efetivamente a capacidade de moldar as pessoas, de moldar o território, de moldar as comunidades, e esse é o grande valor. As coisas quando são feitas com qualidade duram e as pessoas vivem lá melhor. Por isso, mas ainda não sai daqui sem dar mais exemplos. Eu acho que este exemplo é ótimo, mas eu acho que é cada vez mais isso, é tentar fazer com que os escritórios tenham um significado real, as pessoas hoje em dia acreditam que têm um propósito, e isso vê-se numa coisa que a mim me choca, mas eu acho que sou só eu, que é quando eu vejo aqueles shows de talentos que de repente há 5.000 pessoas à porta a acharem que vou ser um novo talento. As pessoas há muitas pessoas que se acham que são realmente especiais e têm uma missão a cumprir. E essa missão, eu acho, vai passar muito pelo bem comum, pelo salvar o planeta, etc. E as pessoas quererem estar em edifícios que partilham desse bem, porque toda a construção representa cerca de 40% das emissões de CO2, etc. Por isso, acho que aqui há um grande caminho. E os escritórios vão ter muita influência, porque se nós somos globalmente cada vez mais cultos, ou seja, nós somos cada vez, há mais pessoas a praticarem instrumentos musicais, a sociedade é cada vez mais culta, e nós não sabemos muito bem o que é que vai ser o trabalho do futuro, mas eu acho que nós vamos estar cada vez mais ocupados. Os escritórios, os espaços, a arquitetura têm que refletir isso. Tem que refletir essas preocupações das pessoas e esse modo como as pessoas querem estar na sociedade. Certíssimo. Bom, o nosso tempo agora, já estamos mesmo em cima aí da linha vermelha, mas não quero dar a palavra, por acaso terem mais alguma coisa a acrescentar. Teresa, Susana, algum comentário final? Sim, que
seja em teletrabalho, seja no trabalho presencial, no escritório ou na fábrica, o que é importante é que esse local seja um local de trabalho saudável, porque é quando as pessoas estão bem que podem não fazer só de corpo, de figura de corpo presente, é quando conseguem, no fundo, realizar o seu potencial, é aquilo quando conseguem contribuir e sentirem-se valorizadas, e isso é algo que nem todas as empresas se preocupam como deveriam preocupar. Portanto, eu diria que sim, a questão não é tanto se em que formato de trabalho, mas que qualquer formato de trabalho que venha a ser a tendência ou a realidade, que se procure de facto com as pessoas. Certíssimo. Susana? Aqui uma nota para, um pouco no mesmo sentido, o importante não está à vista, não é? O importante é o bem-estar individual e é isso que garante a atração e a retenção de talento, que são as grandes palavras da moda, quer seja em teletrabalho, quer seja presencialmente. Acho que aqui é um papel importante de formação dos nossos líderes e já agora, porque não da avaliação dos líderes. Eu acho que falamos muito porque é que o chefe ou uma chefia tem a possibilidade de controlar, tem a possibilidade de fazer um conjunto de coisas. Há um conjunto de instrumentos desenvolvidos que permitem também que os colaboradores possam dar os seus inputs e avaliem as suas chefias e provavelmente aqui de um encontro de vontades conseguiremos encontrar aqui melhores soluções e deixar esta pista para o desenvolvimento e para a evolução das nossas lideranças em Portugal. Muito bem. Obrigadíssimo. Agradeço imenso aos três, Teresa, Susana, Caetano, muito obrigado pelas vossas palavras, acho que foi uma conversa bem estimulante. E assim acaba esta nossa talk digital da JLL e do Observador, uma nova forma de estar a trabalhar e espero que se tenha divertido, aprendido umas coisas e, enfim, invejado um bocadinho estes exemplos de empresas onde todos nós gostaríamos de vir a trabalhar um dia. Até à próxima.